Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando a nossa live das 12, aqui no nosso encontro do programa Principiante Espírita, onde nós estamos estudando a obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Nós estamos no tema Vocabulário Espírita. Peço a você que chega por aqui, se quiser e puder, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, participe também na nossa campanha Coração Amigo. Se quiser, aí você pode nos apoiar ou pelo Pix ou se tornando membro aqui do canal, fazendo crescer a nossa comunidade. Tem aqui ao meu lado ele, Lauro Rodrigues. Bem-vindo, Laurex. Olá, Beto. Boa tarde para você que está nos assistindo agora, seja qual horário for. Esperamos aí que você esteja muito bem, né? O vídeo está acontecendo, está sendo passado agora ao meio-dia, mas você vai assistir aquele horário que melhor lhe convier, então, que seja para você muito proveitoso. Beto, vamos entrar no vocabulário espírita, mas vamos falar, né, de uma palavra aqui que ela é profunda no entendimento, porque quando nós falamos em mediunidade, pessoas que podem talvez ser médiums, primeiro nós temos que levar em consideração isso que a gente vai falar aqui, que é a questão da alucinação, que é a questão da imaginação superexcitada e que acontece com muita frequência, muita frequência. Beto? Muito bom, Laurinho. Vamos lá, vamos trabalhar esse nosso texto aqui. Como dito, nós estamos no tema Vocabulário Espírita. Se você quiser e puder, participe da nossa campanha Coração Amigo da TV Revelar, se inscreva no nosso canal e se torne membro. Bora lá, né, Laurinho? Vamos compartilhar, adicionar aí na nossa transmissão. Faça a leitura aqui do que eu tenho em mãos. Laurinho compartilha no Kindle. Alucinação, do latim alucinatio, onis, erro, engano, alucinação. Aparente percepção de objetos externos não presentes no momento. Ilusão, devaneio. Os fenômenos espíritas que provêm da emancipação da alma provam que o que se qualifica de alucinação é, muitas vezes, uma percepção real análoga à dupla vista do sonambulismo ou êxtase, provocada por um estado anormal, um efeito das faculdades da alma desprendidas dos laços corpóreos. Sem dúvida ocorre em certas circunstâncias uma verdadeira alucinação no sentido correlato ao termo, mas a ignorância e a pouca atenção que se tem dado até o presente a essas espécies de fenômenos fizeram considerar como uma ilusão o que é, frequentemente, uma visão real. Quando não se sabe explicar um fato psicológico, acha-se mais simples classificá-lo de alucinação. Lauro Rodrigues, bem profundo no que tange aí essa compreensão do termo, né, Lauren? Porque ele traz o que é, faz a correlação com os fenômenos espíritas e depois diz, olha, é preciso estudar para você fazer diferença de um e outro, não dá para julgar assim só porque você acha que é, né, Laura? Verdade, Beto. Por exemplo, no fenômeno da mediunidade, porque ele trata aqui da dupla vista, ele trata do sonambulismo, da emancipação da alma. E a mediunidade nada mais é que o momento em que o espírito encarnado, ou o médium, ele expande, né, o superespírito expande, permitindo que o outro se comunique, né, entrelace os fluidos ali e ocorra a mediunidade. Então, a mente superexcitada, ela pode provocar esses equívocos. Então, por exemplo, o sonâmbulo, ele vai dizer coisas, por exemplo, nós estamos aqui numa sala onde nós temos somente uma mesinha e aí 2 cadeiras, vamos imaginar. Então, o sonâmbulo, ele vai descrever objetos que não estão naquele ambiente.
E aí, por falta de conhecimento, vão dizer assim: isso é uma alucinação. Mas não é. É a emancipação da alma e a alma vê além, né? Mas também tem que levar em consideração que algumas vezes as pessoas dizem ver, acreditam ver, mas realmente puro reflexo dos acontecimentos do dia a dia, uma série de coisas que pode provocar essa supercitação. Aí vão dizer, onde você está falando, por que você está falando isso, Laura? Vamos na teoria da alucinação no livro dos médiuns, quando Erasto vai tratar desse assunto, por exemplo, dos sonhos, trazendo essa teoria que no decorrer do dia a pessoa, né, pelas preocupações, pelo tudo aquilo que a vida, né, vai apresentando, enfim, a relação que ela vai tendo com tudo que há aqui, à noite, isso pode refletir de alguma forma e o espírito percebe. E ele, como ele não consegue entender bem, ele acredita que aquilo possa ser até real, possa ser, muitos vão dizer que foi uma premonição, aí começam todas umas indagações. Falávamos há uns estudos atrás, aí foi um estudo da obra Pensamento e Vida, quando nós tratávamos, né, de um texto de Emmanuel, que é Filhos, o capítulo 13, justamente sobre isso, que a criança, ali no início, o cérebro dela é novinho, está em formação, então é aquela chapa que você vai imprimindo todas as impressões que você possa dar a ela como educação. E tudo que ela vai vendo ao seu derredor, ela vai tendo impressão daquilo, aquilo vai ficando gravado. Beleza? Então é isso. E tem pessoas que às vezes você fala para ela determinada coisa, ela tem uma capacidade tão grande de criar essas imagens, que essas imagens passam a ser presentes na vida dela. E ela, por um momento de emancipação, um momento emocional, seja o que for, essas imagens, elas podem vir à tona e isso causa nela uma impressão. E se a gente não estudar bem, nós vamos chamar de alucinação, mas dá para entender que é um fenômeno, né, espírita, que é um princípio, que é a emancipação da alma e que precisa ser estudado, mas nunca deixando de levar em consideração que pode ser também uma questão emocional, psicológica, e que merece todo um cuidado antes de fazermos tal ou qual afirmativa, viu, Beto? Ok. O Kardec, então, está dizendo que a alucinação é uma aparente percepção de objetos externos não presentes no momento. Então, está vendo algo que não está presente. E isso alucina. Erro, engano. Aí ele diz assim: é uma ilusão, é um devaneio. Ele entra, então, nos fenômenos espíritas. Ele vai dizer que há faculdades da alma e que a alma, ela se desprende do corpo. E ela estando emancipada, ela viaja à velocidade do pensamento. Então, ela pode estar no quarto ao lado, como pode estar no planeta ao lado, né, Laura? Se for um planeta mais ou menos relativo com o nosso, né? Ou pode estar num país ao lado, né? Num navio ao lado. Então, a gente não sabe para que lugar que essa alma foi atraída naquele momento da emancipação. Agora, o que ele chama a nossa atenção é que é preciso investigar, porque existe fenômenos espíritas cuja percepção ela é análoga à da dupla vista, não é isso? E então a criatura da alma emancipada, ela está vendo coisas que não estão ali no ambiente. Mas essas coisas existem e não é alucinação. Então, ele está fazendo uma correlação de uma coisa com outra. Depois ele vai dizer que o que provoca, eu já passo para você. Aí ele vai dizer que o que provoca é um estado anormal como efeito dessas faculdades do desprendimento do corpo. Aí você disse agora há pouco que eu, estando com a minha vida comum, normal,
tem o meu cérebro que se impressionou com imagens, com coisas, com situações, e que isso pode redundar num sonho, pode redundar num cochilo e eu achar que vi, ou às vezes, Lauro, eu não sei se nós poderíamos dizer isso, mas pode até redundar numa questão análoga a essa dupla vista, porque de repente parece que eu vi, mas não vi, e será que isso é verdadeiro ou não é? Né? Então, antes de passar para frente, você está querendo falar, eu devolvo para você. Não, só para tratar do que você falou da dupla vista, para que fique bem entendido que o sonambulismo, o corpo precisa entrar num estado de inatividade, por assim dizer. A dupla vista, não, a pessoa está acordada em estado de vigília e ela percebe coisas que está acontecendo aí a certa distância, que pode vir a acontecer, que é um fenômeno que tem que ser averiguado com calma. Né? Então, por isso que mas isso o que é? Emancipação da alma. Né? E aí você disse o bem. De repente eu estou acordado aqui, do nada eu vejo um avião caindo. Aí eu falo, Beto, um avião caiu. Aí fala, mas onde? Eu não sei. Por quê? Porque foi um fenômeno da alma, né, Beto? Então, aí que eu quero chegar, nesse ponto aqui que você está falando, que aí é o seguinte, é uma alucinação, porque a pessoa parece que está ali acordada, e como é que ela viu? Como é que ela soube? Aí vai dizer, é doido, alucinado, vão me internar, vão dar remedinho para a criatura. No entanto, ele vem e diz assim, mas é claro que ocorre, em algumas circunstâncias, a alucinação, o erro, o equívoco, o engano, o engodo ocorre. Eu acho que vi, mas não vi. De repente eu falo assim, eu tô vendo o espírito passar aqui, não é uma sombra, é algo da minha cabeça, eu tô impressionado, foi uma história, um filme, alguma coisa, e eu fiquei extasiado ali e realmente alucinei. Pode acontecer, ele está dizendo que em certas situações acontece. E aí a gente termina voltando ao princípio, dizendo assim: o que falta é você não julgar sem ter investigado, sem ter estudado, né? A gente tentar perceber se é causa natural, tentar investigar se tem ali envolvendo fato, alguma coisa que poderia dar notícia de coisas impressionáveis para você descartar fenômeno. E, por fim, a mediunidade vem para posteriori, né? Porque parece que a gente chega na casa espírita e tudo que a gente conta lá virou mediunidade. Você precisa desenvolver, que eu acho que é onde você estava querendo chegar. E não é assim. Você investiga primeiro das causas naturais até chegar no fenômeno para tentar explicar com o espiritismo. Você não parte da explicação pelo espiritismo para chegar nas causas naturais. Primeiro você parte do possível. Pode ser alucinação? Pode. Vamos investigar antes de chamar a pessoa de doida? Não é? Porque também não precisa chamar de doido, porque pode ser uma simples alucinação e a pessoa não é doida. Ela não é médium, mas ela não é doida. Médium na acepção da palavra, dupla vista, essa coisa toda, sei que você me entendeu. Eu devolvo para você para a gente fechar essa parte aqui e ir para o anjo. Não, Roberto, e é interessante que quando você usa o recurso da hipnose para tratar alguns traumas, por exemplo, eu tive em Belo Horizonte, eu estive com uma moça, uma jovem senhora, que ela tinha horrores a borboletas. Se ela estivesse num ambiente, uma borboleta pousasse, tinham de tirar a borboleta de lá, que ela não conseguia ficar naquele ambiente. Aí, então, como eu estava lá, acabei conversando com ela, entrei, coloquei ela num estado, né, de relaxamento e sugestionei, fazendo com que a borboleta aparecesse para ela algo bonitinho, colocando lacinho, algumas coisas que vai fazer. E ela ria de imaginar uma borboleta com lacinho, com uma asinha de uma cor, a outra de outra. E agora, hoje, curiosamente, conversando esses dias com a minha irmã, Lucimar, eu perguntei sobre ela, ela falou, Lauro, ela convive bem hoje. Ela convive bem. Tem borboletas que na casa dela tem muito jardim, tem um jardim grande. Ela falou, convive bem, as borboletas estão lá, ela não pede para tirar, ela não sai de perto. Então, olha para você ver o que é a imaginação, o poder da imaginação. Que se a gente não estudar bem, né, a gente coloca aí na conta de, às vezes, a pessoa ser perturbada, alucinada. Mas é isso, Beto. Vamos então encerrar com anjo, né, Laurim? O anjo. Do latim angelus, do grego
aí eu não sei o grego, ágilos, mensageiros, do hebraico, né, que não está aí, meler. Segundo a ideia vulgar, os anjos são seres intermediários entre o homem e a divindade, por sua natureza e poder, e que podem se manifestar quer por avisos ocultos, quer de um modo visível. Eles não foram criados perfeitos, pois a perfeição supõe a infalibilidade, e alguns dentre eles se revoltaram contra Deus. Disse os bons e maus anjos, o anjo das trevas. Entretanto, a ideia mais geral ligada a essa palavra é a da bondade da suprema virtude. Segundo a doutrina espírita, agora, né, Laurinho? Segundo a doutrina espírita, os anjos não são seres à parte e de uma natureza especial. São os espíritos da primeira ordem, isto é, os que chegaram ao estado de puros espíritos depois de terem sofrido todas as provas. Nosso mundo não é de toda eternidade, e muito tempo antes que ele existisse, já espíritos haviam atingido esse grau supremo. Os homens, então, acreditaram que eles sempre foram assim. Ô, Lauro, tá lá na obra A Gênese. Em alguns capítulos nós vamos experimentar essa informação, onde a gente fica sabendo que em relação ao planeta Terra, então, de toda a eternidade, nós sempre tivemos espíritos puros. E é nisso que se encontra a beleza. Mas aí, aqui fica claro para mim que em relação ao nosso mundo, não é de toda a eternidade. Nosso mundo, planeta Terra. Né? Porque senão a gente fica na especulação, e aí a gente cria mística, mágica e maravilha, onde não tem essa informação. Só queria deixar claro isso. Passando para você, nós temos duas explicações. Segundo a doutrina dos espíritos e segundo o senso comum e aquilo que nós temos aí de explicação etimológica da palavra. E por fim, dizer a você, mas eu já ouvi companheiro nosso dizer que anjo é espírito protetor, é espírito familiar e é espírito superior. Como é que você dorme com um barulho desse, Laura? Entender quantas palavras, né, Beto? Então, indo direto aqui para que você, pelo que você perguntou por último. Olha, eu estou falando aqui em anjo guardião, entendendo que no sentido da palavra, então, como é de comum, é vulgar o entendimento, que é o espírito protetor. Mas que esse espírito protetor, ele ainda não atingiu o grau máximo da perfeição que nós conhecemos. Então, ele é falível. Ele pode reencarnar, porque é um espírito de segunda ordem, e na sua reencarnação, ele pode, né, ter as suas falhas. Nós vamos estudar na segunda ordem espíritos bons, que eles levam muitas vezes consigo o linguajar da sua última existência. Uns se dedicam à ciência, e não tanto na moral, o outro mais na moral e é completamente, né, ignorante, por assim dizer, não completamente, por assim dizer, de conhecimento. Então, nesse sentido, vamos entender anjo da guarda como sendo o espírito protetor. Nós temos, então, né, a história do anjo negro, do anjo das trevas, do anjo de luz, dos anjos decaídos. Então, sempre demos nomes aos anjos, mas para a doutrina espírita, o anjo, né, o que podemos entender de anjo, é aquele espírito que chegou num estado de pureza onde o torna infalível. Ele reencarna, ele encarna e ele cumpre a missão do qual ele se propôs. Quem, por exemplo? Jesus. Então, esse sim é o chamado anjo para a doutrina espírita. Mas e os espíritos superiores para baixo? São espíritos que vão encarnar. Que, claro, que eles têm uma condição muito melhor do que espíritos de terceira ordem, né? Uma condição moral e tanto intelectual, mas que ainda não são totalmente depurados. Então, partindo desse princípio, eles podem se equivocar em algum ponto, que nada, não vai desmerecê-lo em nada, mas ainda não é anjo, segundo a doutrina espírita. Beto? Então, aí eu concluo pelas suas palavras, que seria mais adequado a gente não usar anjo nada. Anjo guardião, nada. Não vamos usar anjo. Nós temos espírito familiar, espírito protetor. Vamos usar espíritos. E quando alguém fala em anjo, a gente fala assim, olha, se você estiver entendendo que é o espírito puro que não falha, você pode usar o nome que você quiser. Porque, por exemplo, Laurinho, tem uma determinada obra
que tem um espírito que chega na frente de um outro espírito e ele está chorando. Mas ele vai chorar por quê? Se ele é espírito, na condição de espírito, ele não tem nem glândula lacrimal, então ele não teria como chorar de verdade. Então seria ali uma situação, mas ele não sofre as vicissitudes da matéria. Se ele for anjo, ele não sofre a vicissitude da matéria. Então nós estamos chamando ele de anjo guardião. Será que então ele seria de uma natureza reencarnável ainda, errante? Será que é? Aí temos que ter um cuidado com isso. Então, por isso que, às vezes, na atualidade, eu tenho um cuidado para usar só o que a doutrina espírita trouxe. Ela fala, olha, não tem anjo nem demônio. Tem espírito. Tem espírito puro e tem espírito de uma ordem inferior, né, Laurim? Que a gente está aprendendo lá na Revista Espírita. Mas é isso que a gente gostaria de trazer para todos. Queria agradecer ao Lauro e a todos que assistiram esse nosso vídeo aqui. Passar para o Lauro fazer o encerramento, as suas palavras finais, como de costume, e a gente, então, vai se encontrar num próximo vídeo falando um pouquinho de aparição, de arcanjo e outras expressões que estão lá no vocabulário espírita. Lauro Rodrigues, passo para você e te encontro no próximo vídeo. Até lá. E o convite para você que está nos assistindo agora, para o estudo às 18 horas, o estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, obrigado a todos, obrigado, Beto, obrigado aos bons espíritos, claro, obrigado a Deus por estarmos aqui juntos. Fiquem com Deus.